entenderem aí. Bom, essa então, pessoal, é o cronograma da nossa disciplina, tá? Nós vamos ter aí, esse semestre para a gente está muito ruim, dá para vocês verem, a gente tem 3 feriados na terça, essa disciplina a gente ofereceu ela semestre passado na terça, e a gente nem consultou o calendário para quando foi pedir o horário de novo, né? Acabou ficando na terça por conta de ser fácil para os 3 docentes. Aí nós vimos que tem 3 feriados. E o que acontece? Vocês veem aqui que 19 de outubro e 26 de outubro, a gente está escrito férias docentes. O que vocês devem saber que aqui na Unifal a gente está com um probleminha, que é o seguinte: o calendário da pós e o calendário da graduação, eles estão trocados, né? Então, o calendário da graduação nosso, as aulas terminam no final de setembro, começo de outubro, e retornam no início de novembro. Então, a gente tem que tirar férias no mês de outubro, porque a gente só pode tirar férias nas férias da graduação. Então, essas 2 semanas aqui, pessoal, a gente vai estar de férias, nós 3. Então, a gente não vai ter aula. E, por um acaso, aconteceu de ter feriado antes e depois, tá? Então, e que a gente também estaria de férias. Então, assim, de qualquer forma, não foi tão ruim, porque a gente acabou não perdendo tantas aulas por conta das férias, apenas essas 2 aqui, porque é o único período que a gente tem para tirar férias, tá, pessoal? A gente pede desculpa para vocês, mas não temos muito o que fazer, tá? E é o único período, a gente é obrigado a tirar férias, claro, dentro do ano letivo, né, por conta de uma obrigação legal, e aí a gente vai ter que ficar essas 2 semanas fora. Faz 2 anos que eu tenho dado aula nas minhas férias, eu dei aula na minha licença paternidade, mas infelizmente, essa vez nós vamos ter que parar mesmo, porque tá bem pesado para a gente. Aí a gente tem que ficar conciliando graduação e pós. Quando não tem um, tem o outro. Quando não tem o outro, tem o um. Quando não tem os 2 ao mesmo tempo. Então, assim, para a gente tá bem difícil. Então, aí dentro desse processo, pessoal, a gente vai ter, então, 4 aulas, que são essas aulas iniciais comigo, que essa é uma disciplina que a gente tenta abarcar as 2 linhas da pós-graduação, tá? Então, a gente vai abarcar tanto o pessoal do recursos hídricos, quanto o pessoal do tratamento de efluentes. Então, a gente começa a disciplina aí comigo falando sobre modelagem hidrológica. A modelagem hidrológica vai estar mais ligada ao pessoal de recursos hídricos, mas não deixa de ter alguma ligação com o tratamento de efluentes. Qual que é a diferença? Nós vamos estar focando um pouco mais aqui na modelagem hidrológica em modelagens quantitativas e não qualitativas. Não que não exista modelagem qualitativa, existe, tá? Mas a gente vai estar focando em modelagem quantitativa e podemos até conversar sobre qualitativa, ok? Na sequência, entra o professor Daniel falando sobre modelagem de crescimento populacional, que é uma modelagem mais também usada para ambos os casos, né? Mas são modelos aí mais fundamentais, tá? O ideal é que a parte dele viesse antes da minha, mas por conta de uma questão de logística aí, de horário, de período melhor para um dar aula, o outro nós não conseguimos. Então, o Daniel entra depois com modelagem de crescimento populacional, e as últimas 4 aulas, o professor Rafael Brito, ele vem com uma parte de modelagem em tratamento de esgoto. Então, vamos dizer que a gente tem uma parte mais neutra, que é a parte do professor Daniel, a minha parte, que está mais para ajudar o pessoal da modelagem da recursos hídricos, e a parte do Brito, que está mais para o pessoal da área de efluentes. Porém, eu acho que o importante disso é o entendimento do mecanismo de modelagem mesmo, tá? De como a gente faz modelagem matemática, de sistemas ambientais, e então, até para conseguir atender as 2 áreas, vamos dizer, de uma forma ramificada, a gente, então, tem aí um aprofundamento em uma parte de modelagem hidrológica, uma parte
aprofundada aí em modelagem de tratamento de esgoto, tá bom? Mas acho que que é importante para todo mundo e acaba sendo útil aí para todo mundo essas partes aí. As notas normalmente são compostas, tá? A minha nota, por exemplo, a gente tem aí um desenvolvimento de projeto e uma apresentação de artigo. O professor Rafael Brito, acho que também, e o professor Daniel, ele faz também apresentação de projeto e tal. Então, no fim, a gente tem uma nota minha, uma nota do Rafael Brito e uma nota do Daniel, tá? E aí a gente faz a média das três. Então, eu pego as minhas atividades e faço uma nota, o Rafael pega as atividades dele e faz uma nota, o Daniel pega as atividades dele e faz uma nota, e a gente faz a média das três e temos a nota da disciplina. Tá? Então, cada um aí vai ter um processo aí de avaliação. Bom, então, estruturalmente, basicamente, é isso que a gente vai ter na disciplina, tá? Abro aí para algum questionamento, alguém tem alguma dúvida sobre, então, esse funcionamento, como é que vai acontecer? Não? Em geral, pessoal, eu não posso falar pelos outros, mas o que a gente tem feito, nós não exigimos presença aqui na parte prática aqui, vamos dizer, na parte que a gente chama de síncrona, que é essa atividade de explanação aqui. Mas, é claro, quem puder participar, é bastante importante que participe dessa aula síncrona. Todo mundo acaba gravando e disponibilizando o link para vocês aí no Moodle, vocês devem ter acesso ao Moodle, né, da disciplina. Lá vão ter o link das aulas gravadas, então quem não puder no horário assistir, consegue assistir depois. É claro que tem uma diferença grande, né, que assistindo depois, talvez você não consiga tirar dúvidas, né, então acho que é mais prático no horário mesmo da disciplina. As nossas aulas aqui não vão demorar muito, tá? Então, a gente vai começar, a gente pode até marcar um horário para começar aí às 2 horas, mas assim, até às 4 a gente já terminou, então não vai demandar para vocês as 4 horas de disciplina. Então, a gente vai ficar aqui, em geral, das 2 às 4, tendo aula, e aí, depois das 4, fica as atividades para vocês fazerem em casa. E aí vocês podem fazer elas logo na sequência, ou vocês podem fazer elas no horário que vocês tiverem tempo. Então, assim, basicamente a minha parte eu garanto que vai durar aí das 2 às 4. Acho que o Brito e o Daniel, eles têm um pedaço gravado que vocês podem assistir a qualquer horário, e depois tem um horário de atendimento, de aula aqui presencial, mas cada professor vai deixar isso, combinar isso com vocês certinho, mas em geral nenhum de nós exige, e a gente nem pode exigir presença aqui na atividade síncrona. Eu acho que vale a pena entrar aqui e ficar 2 horinhas aqui da gente conversando, depois vocês fazem a atividade em casa, para poderem tirar dúvida e tal, mas, de qualquer forma, a gente sempre vai colocar as aulas gravadas para vocês, disponibilizar elas lá no Moodle, tá bom? Diego, por favor. Professor, boa tarde. Não era até nesse sentido mesmo que o senhor falou, por conta do meu trabalho, por exemplo, eu não ia conseguir assistir a todas as aulas, né, mas como o senhor explicou agora, né, que às vezes isso não vai ser cobrado, né, essa frequência, esse mínimo de frequência, aí eu fico mais tranquilo, então, por conta do trabalho mesmo. Aí, importante só, pessoal, aqui é o seguinte, então aqui é um curso de pós-graduação, como vocês devem saber, ou não, não sei, né, o curso de pós-graduação, as disciplinas, os créditos que a gente está aqui fazendo, são disciplinas aí de nivelamento, né, de entendimento, de conhecimento aí, o importante, né, a parte mais complicada da pós-graduação é mesmo a dissertação, mas as disciplinas, elas são um arcabouço aí teórico para algumas coisas.
E vocês têm que cumprir a parte de vocês, tá? Então, como não está presencial, vocês podem fazer, vocês podem assistir a aula quando vocês conseguirem. É importante, né, que na aula esteja presente algumas pessoas para mim poder dar aula aqui, gravar ela, né? Com a participação de alguns, e depois a gente disponibiliza essa aula para os colegas que não puderam participar, tá? Não tem essa necessidade da participação aqui para quem trabalha, não pode, mas depois vocês têm que assistir e fazer as atividades, tá bom? Então, se vocês assistiram a aula aqui ou não, a exigência de cobrança da parte de avaliação é a mesma, tá? Inclusive, para a gente não ter esse problema, e aí, como a gente tem uma aula a menos para todo mundo aqui, eu vou deixar para vocês que uma aula, normalmente, a gente faz de apresentação do projeto e uma aula de apresentação do artigo, tá? Então, eu vou deixar para vocês essas apresentações, que vocês gravem elas e me enviem. Então, a gente não precisa fazer ela aqui. Então, vocês vão ter que fazer uma gravação e me enviar o link da gravação. E aí eu disponibilizo o link também para os demais colegas, tá? O ideal é que vocês gravem, até subam no YouTube de vocês e disponibilizem o link para mim e para os colegas. Acho que é o mais fácil de fazer. Todo mundo grava a sua aula, põe lá seu seminário, põe lá no YouTube, e aí a gente disponibiliza o link para os colegas assistirem, tá bom? E para mim também, né? Para mim poder avaliar. Então, comigo, nós vamos ter 2 trabalhos, e aí eu já vou adiantar para vocês que vocês me entreguem esse link que eu falei para a gente poder assistir eu vou pôr aqui na última semana, dia 14 de setembro, que vocês entreguem esse link uma apresentação de artigo. Então, vocês vão pegar um artigo na internet, um artigo científico, vocês conseguem baixar eles usando e-mail institucional no periódico CAPES, tá? E o artigo um artigo internacional, e ele tem que tratar sobre modelagem hidrológica. A ideia é que vocês usem esse artigo como leitura já para ajudar o projeto de pesquisa de vocês. Então, peguem alguma coisa que tenha relação, mais ou menos, com o trabalho que vocês estão fazendo, ok? Então, o pessoal que é da área de efluentes e tal, existem muitos modelos de hidrológicos de qualidade de água. Então, vocês podem usar modelos de qualidade, né? Então, tem vários modelos no mundo aí, modelos hidrológicos, que trabalham com qualidade de água. Então, vocês podem fazer a apresentação de vocês voltada para modelos de qualidade. O pessoal de recursos hídricos aí, em geral, acho que vai trabalhar mais com quantitativo, coisas do tipo. Então, o importante é que envolva modelagem hidrológica, seja sob o aspecto qualitativo ou quantitativo. Então, vocês têm que fazer uma apresentação aí de mais ou menos 20 minutos, 25 minutos, gravar essa apresentação e disponibilizar para a gente o link aí, sobem ela no YouTube, no YouTube de vocês, e disponibilizam o link para a gente, tá? E aí, na primeira semana de aula do Daniel, que seria uma semana depois da nossa última aula, vocês vão ter que entregar um trabalho aí de modelagem hidrológica mesmo, sobre as coisas que eu vou dar aqui na disciplina. Então, nós vamos alinhando aqui nessas 3 primeiras aulas, e aí a gente usa essa aula do dia 14/9, que vocês vão me entregar o trabalho, para refinar aí a ideia, e vocês vão ter que fazer um trabalho sobre modelagem hidrológica. Então, eu já peço para vocês buscarem no Hidroweb. Hidroweb é um sistema da ANA, de algum rio que vocês vão trabalhar, ou um rio que, sei lá, esteja na região que você mora e que você acha interessante, e vocês vão ter que buscar aí
mais ou menos de 6 a 8 anos, podem ser 4 e 4 ou 3 e 3, em períodos diferentes, não precisa ser 8 anos seguidos, 6 anos seguidos, mas o ideal aí é que vocês tenham aí 2 séries, no mínimo que elas tenham 3 anos cada uma, de vazão de rio e chuva da mesma bacia hidrográfica. Então, vocês vão ter que buscar lá algum lugar que a gente consiga 3 anos de série de dados mensais, tá? De dados mensais de chuva e vazão do rio, tá? Da mesma bacia hidrográfica. Para a gente fazer, para vocês fazerem esse trabalho, que é a parte final aí da minha parte. Ok? Então, já podem ir buscando isso, e buscando, então, as 2 etapas avaliativas. O artigo de modelagem hidrológica e alguma bacia hidrográfica que vocês consigam baixar dados de vazão e chuva da mesma bacia, tá? Da mesma bacia, e no mínimo 2 séries de 3 anos, tá? Se conseguir 4 anos, melhor. Se conseguir 3 anos, ok. Se conseguir uma de 3 anos e uma de 2, ok também. Ou conseguir aí 6 anos seguidos, 5 anos seguidos, que seria também possível, de série de dados mensais de chuva e vazão, tá? Não é muito difícil achar séries de mensal de chuva e vazão sem falha. Então, é possível achar aí. Procurem no Hidroeb ou procurem nos órgãos estaduais de água, né, dos seus estados aí. Mas Hidroeb, em geral, a gente acha quase tudo. Então, busquem algum rio que seja de interesse de vocês, ou pela pesquisa, ou pela localização, que vocês, sei lá. É um trabalho de disciplina, tá? Então, vocês podem pegar o exemplo que vocês quiserem aí, mas é importante que vocês baixem esses dados aí para a gente ir trabalhando com ele na sequência. Bom, eu pedi para o pessoal participar pelo menos 30 minutos, quem está trabalhando, que era para dar esses recados, ok? Alguma dúvida? Antes de liberar alguns colegas aí que precisam sair por conta do trabalho. Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei, sobre os trabalhos? Esses dados do Hidroeb, seria planilhá-los? A vazão e chuva, uma planilha que contém essa série histórica, essas 2 séries históricas. A série histórica, e a série histórica tem que ser concomitante, tá, pessoal? Então, assim, 2001, 2002, 2003, então eu tenho que ter 2001, 2002, 2003 mensal, chuva e vazão do mesmo período, tá? Chuva e vazão do mesmo período. Aí eu posso pegar 2 períodos diferentes, porque a gente vai calibrar o modelo num período e validar o modelo em outro. Ele pode ser seguido? Pode, não tem problema, pode ser seguido, mas eu preciso de 2 períodos diferentes, um de calibração e um de validação. Eles podem ser separados? Pode, eu posso pegar, eu consegui 3 anos, Chese, de 2002 a 2006, e aí depois eu consegui consegui 4 anos, 2002 a 2006, depois eu consegui mais 3 anos, lá em 2015 a 2017, não tem problema, pode ser, tá? Porque aí eu calibro na minha série maior e valido na minha série menor. Então, tem que ser a mesma bacia, a mesma estação, pluviométrica e fluviométrica, e eu preciso de uma série aí que tenha, idealmente aí, pessoal, 7 anos, 4 e 3, tá? Se tiver um pouquinho menos de 1, a gente tenta adaptar. Mas o ideal é que ela tenha 4 e 3 aí, para a gente conseguir calibrar de série mensal, então, tá? Do mesmo lugar. Ok? Entendido, Diego? Entendido sim, professor. Obrigado. Bianca? Professor, por acaso, seria possível acompanhar essa disciplina apenas como ouvinte? Porque pelo cronograma e pelo que você apresentou, eu tô com medo de ficar muito puxado e com relação às minhas responsabilidades no laboratório. Eu queria acompanhar, mas eu tô com medo de ter que ter esse compromisso e responsabilidade de entregar todos os exercícios, sabe?
Se eu cancelasse a disciplina como matrícula, eu poderia acompanhar com vocês como aluno ouvinte só? Ou você acha que tem algum problema? Poderia. Não, poderia. Você não precisa mais fazer crédito, né? Não, eu tenho até mais do que eu preciso. Eu sou É. doida. Não, e não tem problema, porque em teoria as nossas aulas vão ficar todas no YouTube. Para mim não tem problema. Preciso ver com os outros professores, mas acho que também não tem problema, não. Certo? Não, Mas manda um e-mail para eles perguntando. é porque aluna matriculada, se eu não acabar não entregando algum exercício, alguma coisa, compromete até no meu currículo, né, acadêmico. Sim. E aí pelo cronograma, parece uma disciplina bem pesada. Eu vou, por você, tudo bem? Porque aí Tudo bem. Fala com... Eu vou fazer, sabe? Eu vou tentar fazer todos os exercícios, eu só tô com medo de acabar não conseguindo dando conta. Tá, mas vê com o Daniel e com o Brito certinho. Certo. Eu vou falar com eles. Aí, se eles topar, eu retiro minha matrícula, mas eu continuo acompanhando. Tá bom. Certo? Tá. Tudo bem. Obrigada. Obrigada, viu? Imagina. Kevin? Professor, para que dia que é esse trabalho das vazões, dessa série histórica? Então, vocês vão ter que entregar ele no dia 16 para mim, tá? Quando começar a parte do Daniel. 16/9, né? 16 do... Ah, aqui tá errado, né? Tá 16 do 11, 16 tá do tudo 9. bagunçado, para baixo aí tá tudo bagunçado, todos. Ah, e agora que eu vi que tá bagunçado. Mas assim, eu vou até arrumar isso aqui, calma aí. Para ficar certo. Não sei o que o Excel fez aqui. Aqui tá certo, 5 do 10. Não, daí daqui arruma, né? Era só esse dia que estava errado, né? Então, na real, parece que nem é 16, porque tá todo dia no começo da semana, né? De 7 em 7. Olha Não, aí. então tá errado mesmo. Aqui é 14, 21. Aqui ficou uma data errada. 21 do 9, é isso, né? Isso. E lá embaixo também tem um 12. 14 do 12, que tá aí, ó, antes do novembro. Aqui é 9 do... Aqui é 16 do 11, né? É bom, porque assim, eu vou pôr isso aqui para vocês lá no Moodle, tá? Então, que esteja certo aqui. Deixa eu ver se está tudo certo. 23 do 11, 30 do 11, 7 do 12, 14 do 12. Tá certo agora, né? Acho que tá. Tá certo. Então, desculpa, corrigindo aí, obrigado, o Kevin, por ter avisado. Então, vocês vão ter que entregar como é que chama? O vídeo do artigo no dia 14 e o vídeo da apresentação do trabalho no dia 21, ok? Então, vão ser entregues nas 2 semanas seguidas, porque essa parte da modelagem, pessoal, a gente vai ir aprendendo ela durante as aulas. Por que é legal vocês já terem a série? Porque daí vocês vão... Eu vou passando aqui para vocês a parte conceitual, teórica e tal, as planilhas, e vocês vão testando com a sua série, tá? Com a série que você já está usando aí. E aí, lá no fim, vocês fazem o trabalho depois de calibração do modelo e validação, usando a série histórica que vocês pegaram, tá? Normalmente, a gente tem 5 aulas de cada matéria, de cada professor. Esse semestre, a gente só vai ter 4. Então, por isso que eu coloquei para vocês entregarem aí na primeira semana de aula do Daniel, porque, em teoria, eu vou dar a última aula do dia 14, aí no dia 21 vocês têm aula com o Daniel, vocês me mandam por e-mail, né, esse trabalho, e aí começa a parte do Daniel aí, tá? E aí tem uma semana de feriado aqui que ajuda vocês com tempo aí para vocês executarem. Fala, Rogério.
Eu queria perguntar, o senhor já respondeu agora que era das entregas dos trabalhos nas semanas seguidas, aí eu ia confirmar só que o do artigo para o dia 14 e o das séries hidrológicas para o dia 21, né? 21, Ah, beleza. Obrigado. tá? Bom, então é isso, acho que eu fiquei até um pouquinho a mais aqui do que o tempo que eu tinha pedido, são 2h33. Pessoal que precisar sair aí por conta do trabalho, eu vou continuar aqui com o pessoal, começar a disciplina aí, a parte de conceitos, tá bom? Então, quem precisar sair, depois eu vou colocar para vocês, pessoal, esse cronograma aí que a gente acabou de ajustar, até por tá com as séries erradas, vou colocar aí para vocês lá no Moodle, para vocês terem aí sempre lembrando aí que dia que é o quê. E aí acho que eu já até coloco aqui do lado, naquele Excel, eu coloco um campo aí para escrever entrega de trabalho, qualquer coisa do tipo aí. Ok? Ok, professor, obrigado, viu? Então tá bom, gente. Quem precisar sair aí, eu vou iniciar outra parte aqui. Pode falar, Rogério. Eu tinha uma dúvida com você. Dúvida sobre o artigo aí, pode ser no decorrer da aula, pode ser depois. Você quer Pode explanar primeiro, no final eu pergunto. Pode ser Eu falo agora. algumas coisas. Os artigos que eu estou trabalhando com o Alexandre Silveira é Swim, né? Então tem vários artigos. Posso usar ele como modelagem? Um desses artigos Isso. que eu estou... É isso que eu quero, Rogério. Tá, essa era a minha dúvida. Se você ia até apresentar um outro modelo matemático aí, né? Essa que era a minha dúvida, né? Não, você Não, pode posso usar trabalhar com Swim mesmo. qualquer modelo hidrológico. Swim é um Qualquer modelo. deles. Tá, então, Swim é um beleza. deles. Você pode pegar algum artigo que seja importante para o seu trabalho, que você tenha que ler, que seja um artigo interessante para você. Você faz uma leitura dele, talvez um pouco mais minuciosa para conseguir apresentar para a gente, mas vai valer para a sua pesquisa, porque é alguma coisa que você já iria precisar ler. O ideal é conseguir casar isso mesmo, tá? Alguma coisa que vocês teriam que ler para o trabalho de vocês, que envolva modelagem, alguma coisa ligada à modelagem, e apresentem ela, tá? Então, exatamente como o Rogério propôs aí. Eu li o seu trabalho, Rogério, eu fiz avaliação do seu projeto. Você está propondo um piscinão, né? Isso, é coleta de dados, né? Para o futuro apresentar para a prefeitura aqui do município de São João da Boa Vista. São João, né? Para eles escolherem, né, qual no reservatório artificial, né? Um piscinão pós, né? O exutório nosso aí. Então, fazer esse levantamento todo, né? Legal. Da bacia hidrográfica. Está bem adiantado o projeto, estou finalizando já com o Alexandre. Devo finalizar na segunda-feira agora, o prazo que a gente pegou do projeto de pesquisa. Então, tem uns 7, 8 artigos de calibração do suíno aí que o Alexandre pediu para trabalhar bastante. Então, como ele tem internacional, tem nacional, aí depois Isso. a gente vai... Pega um deles aí, legal, que você tem aí internacional e que você já vai ter que ler, já tá lendo, já leu um pedaço e usa ele mesmo, tá bom? Legal. Vai ajudar bastante. Adianta a sua vida. Sem dúvida, dos dois sentidos, tanto na disciplina quanto no próprio programa do mestrado. Isso, essa é a ideia. A ideia é que vocês consigam adiantar a vida de vocês usando as disciplinas, né? Então, essa é a proposta. Tá, joia, então. Só o problema, geralmente você falou que não vai ficar até às 5, né? Eu tenho que pegar, minha esposa hoje ela atende na prefeitura, eu pego as crianças às 5h30 na escola, mas tranquilo, então nós não vamos manter até as 18 horas, então... Não, em geral nós vamos parar umas 4, tá? Porque fica uma parte aí boa do horário para vocês trabalharem em casa também. Ah, legal. Então, tranquilo para mim, sossegado, então. Tá, tocando. A gente vai tirando as dúvidas aí. Obrigado, Rafael. Beleza, valeu. Tô só abrindo aqui, pessoal, a aula aqui. Bom, vamos lá. As minhas aulas, pessoal, em geral, vão ser dadas no Excel, tá? Não devo usar... Deixa eu ver aqui.
Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aí uma planilha Excel? Vê se vai aparecer para vocês. Apareceu aqui. Apareceu? Todo mundo está enxergando? Tá. Bom, pessoal, então a gente vai falar um pouco de modelagem hidrológica, tá? Modelagem hidrológica, às vezes o pessoal tem um pouco de medo, né, do nome modelagem, mas a modelagem nada mais é do que uma ideia que a gente tem, uma proposta que a gente tem de imitar um sistema natural, né, através de um sistema numérico, né? Então, a gente vai tentar fazer uma imitação aí de como a gente conseguiria equalizar, né? Equalizar em termos de equação, um sistema natural, tá? Em hidrologia, em geral, a gente faz isso tentando, que é o que a gente vai ver aqui, principalmente na nossa parte da disciplina, pegando um pouco aí do que o Rogério falou, o SWIM, né? O SWIM é um modelo hidrológico que existe, e a gente vai tentar fazer com que a gente consiga definir, por exemplo, com uma quantidade de chuva, eu vou gerar uma quantidade de vazão no rio, ok? Isso acontece naturalmente, né? Eu tenho um processo de chuva, e aí essa chuva automaticamente vai gerar alguma vazão no rio, na bacia hidrográfica onde ela caiu, ok? Mas quanto que é isso, né? Quanto que choveu e quanto que virou de vazão no rio? É claro que isso é um processo muito complicado, primeiro, porque a chuva, normalmente eu vou ter 1, 2, 3, quando muito, aí 15 pluviômetros numa bacia hidrográfica, que eles vão estar localizados aí dentro de uma bacia. Eles vão ter chuva diferentes entre eles, mesmo que estejam na mesma bacia hidrográfica. Provavelmente o tempo e a quantidade total de chuva deve ser bastante diferente entre eles. E eles vão gerar conjuntamente, toda essa chuva, uma vazão dentro do rio. Então, a gente tem métodos aí, né, de elencar dentro desse processo, só fazendo uma recordação aí da hidrologia que vocês devem ter estudado aí na vida de vocês. A gente tem métodos de, por exemplo, de fazer como se fosse uma média ponderada, né, vamos dizer assim, de um processo de distribuição de chuva, né? Então, a gente usa lá, por exemplo, os polígonos de Thyssen, né, que vocês devem lembrar. Os polígonos de Thyssen, você tinha aí uma forma de você fazer como se fosse uma ponderação de chuva dentro de uma bacia hidrográfica, né? E aí, é claro, eu vou fazer essa ponderação de chuva e eu vou tentar prever, ou vou tentar instituir como é que eu estabeleço uma conta, né, uma equação matemática que me diga, que transforme aquela chuva que caiu naquela bacia hidrográfica e eu chegue naquele resultado de vazão do rio, tá? E isso pode ser feito de várias formas diferentes, tá? Hoje, pessoal, a gente tem, basicamente, no mundo aí da hidrologia, dois tipos de modelos mais utilizados, que a gente chama de modelos concentrados e modelos distribuídos. Aqui na nossa disciplina, nós vamos focar em estudar modelos concentrados, tá? Modelos concentrados, em geral, eles podem ser do tipo físicos, né? Então, modelos que consideram parâmetros físicos da bacia hidrográfica ou parâmetros físicos de transferência de massa de água de um lugar para o outro. Então, ele é basicamente um modelo matemático mesmo, baseado
em uma equação, em algumas equações matemáticas, que fazem essa transferência de água da chuva para vazão de rio, tá? Que são os chamados modelos de chuva-vazão. Modelos de chuva-vazão concentrados, então são aqueles que você põe um valor de chuva, você tem uma calibração numérica ali dos valores daquela equação, né, dos fatores daquela equação, e ele te dá um resultado de chuva, de vazão depois. Então, eu entro com o dado de chuva, me sai um dado de vazão através de uma calibração desse modelo. Os modelos distribuídos, eles são modelos um pouco mais complexos, que é, por exemplo, como o SWIM, que o Rogério falou ali, tá? Hoje, o SWIM é um modelo distribuído. O modelo distribuído, ele vai usar bastante de cartografia. Então, nós não vamos ter, assim, a entrada de um dado de chuva e a saída de um dado de vazão através de um equacionamento só. Nós vamos ter essa função relativizada e elaborada através de sistemas matriciais, né? Como a gente sabe, em cartografia, os mapas são matrizes, né? Então, a gente vai ter ponderações aí. Então, quando eu pego um modelo distribuído, por exemplo, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrepor lá, por exemplo, um mapa de solo, um mapa de geologia, um mapa de declividade, e aí, a hora que eu falo para o meu modelo que choveu naquele espaço, ele entende que existe uma ocupação do solo, que existe uma declividade, que existe uma geologia, e tudo isso é numerado, né? Então, eu tenho que ponderar esses valores, né? Então, por exemplo, geologicamente, uma área ela é mais permeável que outra, então, no meu modelo hidrológico, aquela área eu vou ter infiltração maior, né? Se eu tenho uma declividade mais alta, então quer dizer que eu tenho um runoff maior, né? Um escoamento superficial maior do que infiltração. Se eu tenho, por exemplo, uma área de floresta, então eu tenho uma abstração inicial, né? Pessoal, estou usando conceitos hidrológicos aqui que imagino que vocês devam conhecer, né? Então, eu tenho uma abstração inicial aí maior do que uma área onde eu não tenho, que eu tenho pastagem, por exemplo. Então, o modelo ele vai entender tudo isso. Qual que é o grande problema, né? Ele fala, nossa, Chaz, então, você quer dizer que os modelos distribuídos, né, que são esses modelos que usam esses fundamentos cartográficos aí, eles são mais precisos. Em teoria, eles são mais precisos. Na prática, eles são precisos? Não sei. Eu ouso dizer que não são mais precisos. Que eles têm o mesmo nível de precisão que um modelo distribuído, que um modelo concentrado. Por quê? Porque eu pego uma carta de geológica de 1 para 500 mil, aí eu estou querendo fazer uma simulação de uma bacia hidrográfica pequena, de pequeno porte, que é o geral que eu consigo fazer com modelos distribuídos. Por quê? Porque eu não tenho cartografia de uma área muito grande, então eu não vou conseguir fazer uma modelagem da bacia hidrográfica do Paraná, do Rio Paraná inteira, né? Que a bacia hidrográfica do Rio Paraná inteira vai lá desde Furnas, Itumbiara, lá na divisa de Goiás com Minas Gerais, vai descer até Foz do Iguaçu, vai pegar São Paulo, a nascente do Rio Tietê, a nascente do Rio Paranapanema, lá no Vale do Ribeira, ali do lado do Vale do Ribeira, em São Paulo. Todos esses rios vão se juntar. Então, assim, eu não tenho a cartografia de uma área gigantesca como essa. Então, eu uso modelagem distribuída para pequenas bacias. O problema das pequenas bacias é o quê? Eu tenho mapas, em geral, muito genéricos para uma pequena bacia, né? Então, eu vou pegar cartas, 1 para 500 mil, 1 para 1 milhão, 1 para 250 mil, e aí eu vou pegar uma área pequenininha, né? Ele vai colocar que aquela faixa inteira tem o mesmo tipo de solo, mas na prática a gente sabe que não é isso, né? Mas, como é a predominância, a mancha de solo que ele vai colocar para aquele lugar é muito grande, ou seja, eu estou
inserindo, na verdade, quando eu insiro muita informação no modelo, a história do menos é mais em modelagem hidrológica, em modelagem geral, existe uma história interessante do menos é mais, porque se eu misturar muita coisa, ou eu tenho muita precisão em tudo que eu estou falando, ou eu estou piorando a qualidade do meu resultado, tá? Porque se eu chutar muito valor, que como eu falei, eu estou pegando uma bacia hidrográfica aqui, por exemplo, de Poços de Caldas, tá? Aí eu pego lá um mapa geológico, para 500 mil, ele dá 2 formações geológicas aqui de poços diferentes, mas na hora que eu vou olhar na prática, eu tenho outros tipos de formação aqui, eu tenho outras características que a cidade me impõe. Então, eu vou pegar um mapa de solo, ele vai lá me dar dois tipos de solo, mas na hora que eu vou na prática, no campo, e faço análise, eu vejo que existe pelo menos 5 tipos de solo diferentes, mas eu estou fazendo com que o meu modelo entenda, usando uma cartografia muito grosseira, entenda coisas erradas, né? Então, isso é uma dificuldade. Em teoria, por isso que eu falei que, em teoria, um modelo distribuído, ele é um modelo mais preciso. Mas na hora que você vai para a prática, a gente não tem dado, muitas vezes, para fazer esse modelo chegar na qualidade de modelagem que ele pressupõe, tá? Chegar na qualidade de modelagem que se pressupõe desse modelo aí. Eu vou parar o compartilhamento por enquanto. Por quê? Porque, por conta disso que eu falei, eu vou dar um exemplo para vocês, bastante interessante. O modelo que a gente vai estudar, que vocês vão fazer esse estudo aí da calibração, ele chama SMAP. SMAP. S-M-A-P. Soil Moisture Control Procedure. É um procedimento de contabilização da umidade do solo. Eu vou contar a história de criação desse modelo, tá? Esse modelo foi desenvolvido por um cara chamado João. O João, ele chama João Lopes, né? O João é um grande parceiro e um grande colaborador da minha vida científica, aí, vamos dizer, que o João, cara, foi muito importante na minha vida científica. Ele me ensinou muita coisa, né? Ele me orientou informalmente aí no meu mestrado, no meu doutorado. E o João desenvolveu um modelo que é muito utilizado no Brasil, muito, muito mesmo, assim. A gente tem ideia aí, mais de metade das bacias hidrográficas que geram energia no Brasil são feitas previsões de curto prazo para você programar a operação das usinas hidrelétricas do Brasil. Mais da metade das bacias hidrográficas da ANEEL usam o SMAP para fazer a previsão diária de bacia, a previsão diária hidrológica, para você conseguir fazer o planejamento de operação das usinas hidrelétricas. Então, assim, ele é um modelo muito utilizado, né? Eu trabalhei no CEMADEM, que é o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, e quando eu fui trabalhar no CEMADEM, passaram no concurso comigo vários hidrólogos, e eu conheci muita gente que fazia, por exemplo, operação de cheia e de reservação, né, de água, acumulação de água no Ceará, era feito a partir do SMAP todos os dias. Então, assim, é um modelo muito usado, né? A gente vai aprender um modelo aqui, pessoal, que é um modelo muito, muito, muito usado. Esse material que eu faço aqui, que eu apresento aqui na aula para vocês, foi me passado pelo João, inclusive, porque é a matéria de modelagem hidrológica que era dada na Escola Politécnica da USP, na pós-graduação lá. Então, as planilhas são as mesmas, né? Assim, a sistemática de ensino é a mesma que eles ensinavam lá. Por quê? Porque é um modelo muito utilizado no Brasil. E o João, quando ele criou esse modelo, lá final da década de 70, o que aconteceu? Ele era engenheiro do DAEE, Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo. E eles usavam um modelo chamado Stanford Watershed 4.
O Stanford Watershed 4 é um modelo maravilhoso, um modelo que ele tem mais de quase 30 parâmetros de entrada. Então, você tem tudo lá, você tem chuva, umidade, vento, qualidade do solo, tudo, né? Um modelo que ele, né, beira a perfeição aí, no sentido de dados de entrada. Você tem dados de entrada nesse modelo de tudo que é tipo, né? Qual que era o problema? No DAE, para fazer as previsões e para fazer a modelagem hidrológica, eles não tinham nem 10% dos dados que o modelo tinha para entrada. Então, assim, eles tinham lá, malemar, chuva, vazão para calibrar, evapotranspiração potencial e alguma outra coisinha. Então, você pegava um modelo, né, que é isso mais ou menos que eu falei sobre os modelos distribuídos, tá? Você tem um monte de dado, de dado no seu modelo, de parâmetro, só que você só conhece 3, 4. Os outros 20, você chuta um valor médio. Porque eu não sei o dado de vento, assim, mas a gente tem aí um dado de vento médio aí, que foi feita uma análise um dia de tanto. Tá, mas será que aquilo representa a realidade? Porque adianta eu ter 30 parâmetros se eu não sei os parâmetros, se eu não tenho dado dos parâmetros? Então, o que aconteceu? O modelo, ele era o Stanford Watershed 4 era um modelo usado, mas 90% dos parâmetros eram colocados valores default do modelo, sabe? Põe um valor aí de solo que representa mais ou menos a bacia aqui nossa de latossolo amarelo, vamos supor. Mas não é latossolo amarelo, né? Eu tenho outros tipos de solo envolvidos, né? Então, essa é a história do menos é mais. E o João chegou e falou assim, gente, esse modelo é maravilhoso, é lindo, ele tem 30 parâmetros, mas não serve para a gente não tem esses dados, a gente não tem parâmetro para pôr no modelo. E ele desenvolveu o SMAP. O SMAP é um modelo que usa água, chuva, vazão para calibração, evapotranspiração potencial, só. E ele é um modelo que você consegue atingir em bacias, tanto bacias pequenas quanto bacias grandes, quando você tem um dado de chuva, né, aí, vamos lá, quando eu tenho um dado de chuva e vazão bom, eu consigo atingir aí valores de NET, que eu vou mostrar para vocês, que estava aberto na planilha ali, NET Sutcliffe, que é um parâmetro de avaliação de modelo, é como se fosse um R quadrado, né? Mas ele é usado para modelagem hidrológica, na casa aí de 90%, 80% de confiabilidade. Então, um modelo excelente. Um modelo excelente, porque você precisa de 2 parâmetros. Chuva, vazão e evapotranspiração potencial para calibrar seu modelo. Modelo muito simples, com poucos dados, que te dá... mas esse modelo dificilmente vai me dar um dado de 99% de acerto. Vai difícil. O modelo Stanford Watershed 4 pode dar um valor de 99%, 98%? Pode, se eu tiver os 30 parâmetros. Se eu não tiver... Então, imagina, você pega um modelo como o modelo de Stanford, que é um modelo maravilhoso, você chuta 95% dos valores, ele vai te dar um resultado de 50%, 60% de confiabilidade. É melhor eu usar um modelo que tem 2 parâmetros, que me dá 90% de confiabilidade, ou usar um modelo que eu tenho 30 parâmetros de entrada e me dá 50% de confiabilidade? Bom, não tem nem lógica, né? É por isso que eu falo, modelagem distribuída é legal, é bom, é ótimo, o Brasil tem trabalhado muito, o planeta tem trabalhado muito nisso, mas o problema do Brasil, nós, brasileiros, não estou falando da qualidade do modelo, tá? Estou falando, grande parte do nosso problema no Brasil é que nós não temos dado. Então, assim, não adianta eu ter um negócio ultra sofisticado se eu não tenho dado, né? Eu não consigo usar o modelo, né? Então, é a mesma coisa que a gente pensar assim, imagina que eu tenho um sistema de inteligência artificial para descobrir doença, e aí eu tenho que entrar com dado de
tomografia, ressonância magnética, raio-x, né, não sei o que, lá, 50 dados, só que meu paciente só tem um. Não adianta eu pôr lá na inteligência artificial que ele não vai descobrir nada. Por quê? Ele precisava de 50 dados, eu dei um, ele não vai descobrir coisa nenhuma. É mais fácil eu tentar descobrir isso de um outro jeito, ok? Então, isso é uma problemática que a gente tem. E esse modelo, e aí não mudou muito a realidade do Brasil, tá, pessoal, desde então. Esse modelo foi apresentado lá no início da década de 80, no Simpósio Mundial de Modelagem Hidrológica, que foram aceitos alguns modelos aí. O SMAP foi apresentado lá nessa época, dos Estados Unidos, e aí foi publicado como um bom modelo de uso, né, de modelagem concentrada, tá? Então, a modelagem concentrada é o que se chama aí de modelo caixa preta. Eu entro com um dado, ele me dá a resposta. É um modelo caixa preta para quem não quer estudar o modelo, porque é o que a gente vai fazer aqui, é tentar entender um pouco como é que funciona o modelo, para ver como é que funciona uma modelagem hidrológica, tá? E aí esse modelo ele foi apresentado, como eu falei, né? O João começou a fazer ele, e aí quem era também ali da Poli, do DAE na época, era o professor Benedito Braga, que talvez vocês conheçam, que foi presidente da ANA, foi vice-presidente da Associação Mundial de Água, né? Recentemente ele era secretário de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. O Braga, que é um cara bastante conhecido, aí o Braga estava em Stanford fazendo doutorado na época. Quando ele voltou de Stanford, ele viu lá o João programando em cartão perfurado ainda na época, os resultados, e o Braga e o João deixavam os resultados colados na parede. O Braga voltou dos Estados Unidos, foi trabalhar com modelagem nos Estados Unidos, lá em Stanford, voltou e falou, nossa, João, esse modelo está muito bom, os resultados são excelentes, né, para poucos parâmetros, e eles resolveram publicar esse trabalho num evento. E por que eu estou dizendo isso? Nesse momento, pessoal, a gente tem que entender, e é isso que eu quero que vocês entendam nessa disciplina. Qual modelo que é o melhor para mim? O meu melhor modelo é aquele que eu consigo alimentar. O meu melhor modelo é aquele que tenta responder para mim, para o parâmetro que eu preciso, a melhor coisa, né? Então, assim, o modelo, ele tem que me dar a resposta que eu quero dentro dos parâmetros que eu tenho de entrada. Eu não preciso ter uma coisa ultra sofisticada, né? Eu vou fazer uma receita super sofisticada de um prato francês, só que todos os ingredientes que ele me pede, eu não tenho, eu tenho parecido. Então, ele fala que eu tenho que usar salmão, eu vou usar sardinha enlatada. Ele fala que eu tenho que usar queijo brie, eu não tenho, eu vou usar mussarela. Isso não vai sair a mesma coisa, não adianta. O que é o melhor? Qual que é a melhor receita? Aquela que atende as coisas que eu tenho. E o modelo é a mesma coisa. Qual é o melhor modelo? Aquele que eu tenho os dados de entrada e que me dá um dado de saída que seja útil para mim. Então, a gente não tem o melhor modelo. A gente tem a melhor situação dentro do que a gente vive, né? Então, por exemplo, vou pegar o caso do Rogério. O Rogério está querendo fazer uma intervenção aí de um sistema de amortização de água, né? Então, assim, não adianta ele usar um modelo concentrado, como o SMAP, por exemplo, porque no SMAP você não vai conseguir inserir essa amortização de água que ele precisa. Então, você precisa de um modelo que você consiga inserir a amortização. Aí ele vai ter que conseguir calibrar esse modelo de uma forma a ficar eficiente. Ele pode até usar os dois modelos para tentar avaliar em que nível de resultado ele está chegando, né? Então, assim, a modelagem é uma coisa que... E aí, o que a gente consegue fazer? Principalmente em modelos que são modelos abertos, como o SMAP, por exemplo. Você pode pegar no modelo e mexer. Você vai lá e tenta mexer nas equações de forma a fazer com que ele consiga responder para você aquilo que você quer, né? Não é que ele vai te dar a resposta que você quer, ele consiga te dar a resposta mais perto daquilo que você deseja obter, e não exatamente a resposta que você quer, mas ele vai tentar aproximar você de uma realidade aí de modelagem, tá bom? Pessoal, qualquer coisa, vocês podem me pausar aí para fazer pergunta, tá bom?
Então, eu vou colocar aqui, agora sim, no compartilhamento aqui, vocês estão vendo aí uma planilha de Excel, certo? E a gente tem aí o Nash-Sutcliffe Model Efficiency Coefficient. Então, é o coeficiente de eficiência de modelagem de Nash-Sutcliffe. Então, ele é uma modelagem, um sistema de fazer avaliação de eficiência bem simples aí, mas ele é bastante usado em hidrologia, tá? Depois vocês dão uma olhada aí no modelo, mas basicamente eu vou usar vazão instantânea, vazão num tempo, na vazão média, vazão num tempo de modelagem, e eu vou obter aí um valor E aqui, que seria esse valor de eficiência do meu modelo, tá? Por que eu estou passando esse Nash-Sutcliffe para vocês? Eu vou mandar depois para vocês essa planilha, e eu vou mandar, na verdade, a planilha da próxima aula, que vai ter mais abas aqui, tá vendo que aqui tem 3 abinhas, né? E aí, a primeira aba aqui, para vocês entenderem, é a modelagem de Nash, tá bom? Foi tirado aqui do Wikipedia, tá? Tá certo no Wikipedia, tá? Isso aqui é a modelagem mesmo a eficiência de Nash-Sutcliffe, coeficiente de eficiência, porque a gente vai agora partir para uma questão de modelagem mesmo, tá bom? Aí você fala, Tati, como é que a gente faz uma modelagem? Bom, então vamos pensar no modelo de chuva-vazão, que é o que a gente está falando aí, né? Então, eu quero vazão. Então, vamos lá, vocês conseguem enxergar aí, ó, minha fórmula aqui, onde eu estou com o mouse aqui. Tá todo mundo vendo ali? O Q ali, igual a A vezes P mais B vezes Z mais C. Todo mundo enxergou? Sim, professor. Sim, tranquilo? Então, tá bom. Então, a gente tem uma vazão aqui, uma fórmula de vazão que a gente inventou, tá? Então, vazão é igual ao quê? Um fator A que multiplica a minha chuva, mais um fator B que multiplica a minha evaporação, pegando poucos dados, né? Mais um fator C, que seria um fator sem uma variável associada a ele, ok? Um sistema de equacionamento simples, linear, né? Eu não tenho um sistema que não seja linear. Isso é o que a gente chama, pessoal, de modelo paramétrico, tá? Onde eu tenho parâmetros. Então, aqui embaixo eu vou ter A, B e C, que vão ser exatamente os fatores desse modelo aqui. A, que multiplica a chuva, B, que multiplica a evaporação, e C. E na minha planilha aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho evaporação potencial aqui na segunda coluna. A primeira coluna são os dias do ano, né? O AD aqui é o tamanho da minha bacia hidrográfica, 4.200 km². Aí eu tenho chuva 1, chuva 2, chuva 3, a chuva média ponderada aqui na bacia, conforme um fator aí usado, né, como o Thyssen, por exemplo, para ponderar a minha chuva na bacia. Então, eu tenho esse valor de chuva aqui, e eu tenho um valor de vazão, que em metros cúbicos por segundo, e um valor de deflúvio. Pessoal, deflúvio é a mesma coisa que metro cúbico, que vazão, só que ele é dado, em vez de metro cúbico por segundo, em milímetros por dia, tá? Então, deflúvio é a mesma coisa que vazão, só que é uma unidade diferente, tá? A unidade de deflúvio é milímetros por dia, e a unidade de vazão é metro cúbico por segundo. Mas eles aqui têm a mesma função de a gente avaliar a vazão. Então, se eu for aqui na minha planilha, em cada um desses Qs aqui, né, nessa vazão observada, aqui no deflúvio, tá vendo que eu vou ter a minha conta ali, né, feita, colocando aqui a quantidade de quilômetros quadrados, porque daí eu consigo saber quantos milímetros por dia, né, mas basicamente eu tenho aí o valor de vazão aí que foi dado.
E aí, é claro, se eu for mexendo nos meus parâmetros aqui, se eu for mexendo nos meus parâmetros aqui, ó, aqui vocês podem ver que a gente tem uma curva, né? A curva aqui. Oi? Ali naquele quadro azul lá em cima, onde está isso, o que é esse FO aí, que quando você mexeu mudou também? Ele era -2 alguma coisa, ele... O FO é exatamente o Thyssen, o Nash, Sutcliffe, que é Entendi. esse acurácia aqui. Por isso, quando você mexeu nos parâmetros, ele mudou o valor lá em cima. Isso, ele é o Nash. Então, é o parâmetro que vai me dar se meu modelo está bom ou não. É a saída do modelo, assim, que você vai comparar para ver o que ele quis dizer. Não, é esse dado, tá vendo aqui, ó, o Nash Sutcliffe, que é o coeficiente de eficiência do meu modelo, ele é o coeficiente de eficiência. Quanto maior o coeficiente de eficiência, melhor o meu modelo, tá? Beleza, obrigado. E aqui, ó, eu tenho duas curvas aqui, eu vou até tirar esse 3 aqui, que ele deixa o meu modelo meio maluco. Aqui, ó, essa curva azul é a minha curva real de vazão, tá? Que é essa vazão observada aqui, ó, tá vendo? A minha vazão observada. E a minha vazão calculada, né? A minha vazão observada, claro, como todo comportamento de um rio, você tem picos, mas você tem suavizações aí, né? Do modelo. E o nosso modelagem aqui é simples e bruta, né? Pode ver que aqui em cima, ó, é o dado de pluviosidade, certo? Então, esse dado aqui de pluviosidade média. Então, a gente pode ver que o nosso modelo ali, ele acompanha muito o dado de pluviosidade, certo? Então, eu tenho ali, ele parece um eletrocardiograma, né? Ele não é nada suave, né? Olha o decaimento suave aqui que a gente tem desse pico de chuva aqui, ó, no 13º dia, né? Ela vai decaindo bem devagarinho. O nosso modelo despenca de um dia para o outro aqui, né? Por quê? Porque é o método que a gente fez aqui. Então, meu C, ele está ali no 0, eu vou mudar ele aqui, vou pôr 0,5 também. Eu já mudei, eu coloquei ele aqui, ó, que ele não vai poder baixar de 0,5 nunca. Então, mesmo que aqui seja 0 de chuva e 0 de evaporação, então eu multiplique A por 0 e B por 0, só vai sobrar o C. Ou seja, a minha vazão nunca vai cair de meio, porque o meu C vai sustentar ele lá em meio, né? Então, assim, isso aqui é uma modelagem simples, né? E aí eu vou colocar para vocês os dados aqui de o melhor resultado que a gente teria para esse modelo aqui. Vocês vão usar, pessoal, bastante, nesse caso aqui, todo mundo sabe usar Solver do Excel? Sabe, pessoal? Vocês conhecem Solver? Sim. Eu não sei, Rafael. Quem falou que não sabe? Eu também não sei, não. Eu não sei, não. Tá, dentro do Excel, pessoal, vocês têm uma função que é uma função de otimização, tá? A função de otimização... Opa, eu estou no Excel errado. Estou no Excel certo aqui? Não, estou no Excel errado, calma aí. Uma função de otimização que vocês... Deixa eu ver se o meu solver está com problema. Mas se vocês forem aqui em arquivo, opções... Não dá para fazer por aquele teste de hipótese que estava na aba ali em cima? Não, aquele teste não dá, Rogério, porque aquele teste é o teste do resultado. Aqui, ó, se vocês forem então aqui, né, deixa eu mostrar de novo aqui. Arquivo dentro do Excel de vocês, aí vocês vão ter que fazer isso, tá?
habilitar aqui opções, suplementos, e aí vocês vão ter aqui, ó, suplementos do Excel, o solver aqui, ó, vamos ver se ele habilitou o meu solver. Dados, ele não habilitou meu solver? Vamos nos itens. Ele estava desabilitado, eu vou habilitar o solver aqui. Por que será que ele tem vários, hein? Muito bom. Suplementos do Excel. Aqui, ó, vou pôr aqui o solver nos suplementos do Excel e vou habilitar ele. O solver é um suplemento do Excel, que é um suplemento de otimização. Ele apareceu ali na outra que você estava. Ele vai estar aqui em dados, o solver. Está no aqui, canto ó, direito. Aqui no cantinho direito. E o solver, ele é sempre feito como otimização de alguma coisa. Então, o que é aqui? Ó? Eu tenho a minha função objetiva aqui, que é o Nash Sutcliffe. Então, eu quero que meu Nash Sutcliffe seja máximo, que seja o maior Nash Sutcliffe possível, alterando quais células aqui que eu tenho como parâmetro para mexer. Essas 3, né? Então, ele pode mexer nessas 3 e me dar o melhor. Ele vai ir testando vários valores nessas 3 fórmulas aqui para chegar no melhor Nash que eu consigo, ok? Então, eu coloco isso aí, aqui essa é a função, aqui eu escolho na função objetiva qual que é a célula que eu quero otimizar, então é essa. Eu vou habilitar quais células para ele mexer? Essas aqui. E eu posso colocar restrição se eu quiser, tá, pessoal? Por exemplo, o meu valor de A não pode passar de 1. O meu valor de B não pode, se eu tiver, tá? Eu vou tentar resolver, ele vai dar pau, porque meu solver está com problema aqui. Ele está com problema, mas é isso aqui que vocês vão ter que fazer. Eu preciso habilitar meu solver direito depois. Ai, Jesus, aí. Ele não está aceitando eu fechar. Vou deixar meu solver fora aqui, tá bom? Eu vou só mudar a planilha aqui, rapidinho. E vou habilitar outra planilha aqui para vocês, que tá melhor. É a mesma coisa, tá? Que a gente tinha lá. O que a gente está vendo aqui? Bom, agora, vocês estão enxergando? Então, né? Estão enxergando. Aqui foi resolvido no solver, tá? Os valores de A, B e C aqui. Então, eu vou ter o meu A aí como 0,01612, né? E o B como 0,4789 e o C como 1,2298. Isso me dá o quê? Um número de Nash de 41%. Ou seja, é um Nash ruim, mas por uma fórmula besta, né, que a gente acabou de inventar aí. Opa, calma aí que eu estou no errado. Aqui. É esse aqui, desculpa, eu estava no errado. Dá 0,24 aqui, tá? Aquela fórmula que a gente tinha colocado aqui. A vezes P mais B vezes E mais C. Então, ele me deu um Nash de 24% de acerto. Olha aqui, aqui é o gráfico que a gente vai ter, um gráfico comparando a curva real de vazão, né, de deflúvio, e a curva de deflúvio calculada. A minha de deflúvio calculada é essa vermelhinha, e a minha azul aqui é meu deflúvio real. Tá parecendo
Acho que não, né? Então, faz sentido aqui, meu Nest dá 24%, eu estou acertando quase nada aqui, né? Olha a diferença aqui que eu tenho, né? Eu tenho um pico de chuva aqui, no meu modelo real, esse pico de chuva forma um pico único aqui, com uma queda, onde eu tenho uma queda menos abrupta aqui, vai caindo devagarinho. O meu modelo, como eu disse para vocês, é quase que um exame de coração aí, né? Um eletrocardiograma, que é tudo pontuado, muito parecido com com os meus dados de chuva, que estão aqui plotados em cima, né? Meu hidrograma de chuvas aqui em cima. Então, ele é um modelo ruim, né? Bem ruim, mas ok, mas é um modelo muito simples, né? Eu criei aqui um modelo que A que multiplica chuva, B que multiplica evaporação e C, né? E se a gente for olhar aqui, o que ele fez com os meus dados aqui? Ele atribuiu 0,03 à minha chuva, né? Então, minha chuva está sendo muito pouco utilizada, ele pega o meu valor de chuva e multiplica por 0,03, pega o meu valor de evaporação, multiplica por 0,3 e dispensa o C, ou seja, meu C não existe. Ele desconsiderou o C, né? Se eu der zero aqui, se eu tiver 0 de chuva e 0 de evaporação, o meu C vai ser 0. Então, eu consigo bater meu C aqui embaixo, se for preciso, né? Então, o modelo não foi muito bom, né? Meu modelo não funcionou muito bem aqui. O meu gráfico mostra isso, o meu Nest mostra isso, certo? Aqui só para vocês verem, eu não mostrei para vocês, mas a gente tem chuva aí diária, tá? A gente está trabalhando com o modelo diário aqui nesse caso, do dia 10 de janeiro de 2005 a 19 de abril de 2005. Então, a gente vai ter aí 3 meses, basicamente 3 meses e pouquinho de dados aí, tá? Então, 3 meses e pouquinho vão ser aí 90 e poucos dias, certo? Então, é basicamente isso que a gente tem aí no nosso modelo. Esses são dados da bacia do Rio Pardo, tá? Então, um rio aqui próximo de Poços de Caldas. Então, basicamente, é isso aí que nosso modelo vai dar. Não é um resultado muito razoável. É claro que eu consigo mexer algumas coisas nesses parâmetros aqui. Ó, Tias, vamos colocar aqui 0,08. Vamos ver, ele vai piorar meu Nest, mas como ele passa a considerar mais a chuva do que a evaporação, eu consigo atingir meu pico aqui. Tudo bem que eu tenho um pico duplo, na real eu tenho um pico único, mas ele está chegando mais perto da escala desse número. Aí, pessoal, vem um pouco daquilo que eu falei para vocês. Bom, se eu estiver trabalhando e vamos mudar esse aqui, vamos pôr ele como 1 e não como 3. Ele jogou meu pico mais para baixo. Vamos colocar isso aqui como 0,1. O que acontece? Se eu estiver querendo saber coisas relativas ao pico de vazão, o meu modelo ótimo, que deu 0,24 aqui, né? Esse modelo aqui, que deu 0,24, ele não me ajuda nada em ver pico. Porque o meu pico, do meu modelo calculado, ele está muito abaixo do pico real. Aí você fala, Tias, mas esse pico aqui, ó, ele aproximou. Esse pico aqui, ele chegou perto. Mas esse pico agudo, imagina que eu estou trabalhando que nem o Rogério ali, com enchente. O que adianta meu modelo? Ele era para dar um pico de vazão de 7, de defluência de 7, ele me deu de 3,5, metade. Não é o modelo que serve para mim. Então eu posso piorar meu Nest, né? Vamos lá, eu vou piorar meu Nest, mas vou transformar meu modelo em uma coisa que consegue ver pico mais próximo. Aqui, ó, o pico dele deu 7 e pouquinho, o meu calculado deu 6 e pouco.
Esse aqui, ele supervalorizou o pico, né? O pico real foi na casa dos 2 e pouquinho aqui. Eu tive um pico aqui perto do 4, certo? Então, assim, eu supervalorizei meu pico, mas se eu estou trabalhando com drenagem, com enchente, é melhor eu ser pessimista, né, nos picos, né, calcular picos maiores do que a verdade, do que calcular um pico que vai ser metade da verdade. Porque aí eu vou, em vez de prever uma enchente, eu não vou conseguir prever a enchente. Eu posso prever enchente e não acontecer, mas eu não posso não prever uma enchente e ter uma enchente, concordo? Então, eu vou adaptando sempre, como eu disse para vocês, qual que é o melhor modelo? Aquele que tenta me dar o resultado mais próximo do que eu consigo. Pô, Ties, mas você piorou o seu Nash, que é o seu parâmetro de acurácia? Muitas vezes eu pioro o meu Nash, então você fala, eu uso o solver para achar o Nash perfeito aqui, certo? Mas nem sempre aquele Nash perfeito é o que eu quero. Por quê? Porque aquele Nash perfeito, muitas vezes ele está errando exatamente onde eu quero acertar. E aí, se eu piorar meu Nash, pode ser que eu chegue mais perto da realidade que eu quero, certo? Então, assim, eu só estou mostrando isso para vocês, para mostrar que um modelo super simples aqui, né? Que eu tenho um modelo paramétrico aqui de multiplicação de A pela chuva, B pela evaporação e C, fazendo um Nashzinho aqui, eu consigo chegar ao modelo que me dá um resultado. É ruim, mas é um resultado, ok? Agora nós vamos partir para um outro modelinho. Aqui, eu vou até tirar isso aqui. Vou deixar aqui do lado. Eu vou... E aqui eu vou colocar tudo zero. Aqui eu vou deixar tudo zero, deixo calculado. Ele levou os mesmos de lá. Eu vou tirar esse daqui só para a gente bagunçar esse modelo e ficar com o dado real depois, tá? Aqui eu vou pôr tudo zero. Então, olha a nossa curva aqui, ó. Curva, aquele gráfico lá embaixo, certo? Eu vou deixar meu modelo fletado aqui. Eu tenho a curva aqui, certo? Que é a mesma curva anterior. E fletei meu modelo. Qual que é a diferença que eu vou ter aqui? Eu tirei o parâmetro evaporação, tá bom? Eu tirei o parâmetro evaporação. E o que eu atribuí? Um fator PI-1. O que é isso? Então, eu tenho a minha chuva hoje e a minha chuva de ontem, né? Então, a chuva do tempo anterior, ela é bastante importante para a gente. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de umidade do meu solo, né? Se a gente for... Vamos começar a pensar hidrologicamente agora. A quantidade de água que eu já tenho no solo, ela influencia na minha vazão? Influencia muito, né? Se eu tenho um solo saturado, basicamente toda a água vai escoar. Então é importante eu pensar na chuva de ontem. Bom, então pensando que é importante eu pensar na chuva de ontem, a gente trocou aqui. Em vez de no B ele multiplicar a minha evaporação, eu coloquei para ele multiplicar a minha chuva de ontem, certo? Então o modelo é o mesmo, a única coisa que eu mudei é que eu descartei a evaporação, então essa coluna aqui não considero mais ela, certo? Porque aqui eu tenho um dado de evaporação, que é uma evaporação média diária, né, que vai ficar aqui no mês de janeiro tudo igual em 4,52, no mês de fevereiro tudo igual em 4,80, e no mês de março tudo 4,6, e no mês de abril, que eu tenho menos, aí mais frio, vou diminuindo a minha evaporação, certo? Faz sentido isso aqui.
Não mudou muito, não mudou nada. Além disso, eu coloquei uma chuva aqui de ontem. Então, colocando uma chuva de ontem, né, voltando aqui os nossos valores, voltando os nossos valores aqui, eu consegui melhorar o meu Nash para 0,41. Ó, a gente já percebe que ele está um pouquinho menos abrupto do que ele estava ontem, porque ele atribuiu aqui uma importância bastante grande para a nossa chuva de ontem, né? E estabeleceu um valor aqui para o nosso C. Então ele está fletando o C em 1,2 aqui, tá vendo? Ó? Ele está fletando em 1,2 aqui. Se eu diminuir esse 1,2 aqui para meio, por exemplo, ó, vocês vão ver que o nosso modelo ele vai cair, porque ele vai fletar aqui, ó, em meio. O que eu quero dizer fletar, pessoal? Eu tenho 0 de chuva hoje, 0 de chuva ontem, 0 vezes A, não importa o valor de A, 0 vezes B, não importa o valor de B, vai dar 0 mais C. Se meu C for 0, eu vou fletar ele aqui em 0, ok? Se eu coloco um valor para C aqui, nesse caso, eu estou jogando o meu flat para cima aqui. Quanto que é o menor valor que a gente tem de vazão real no nosso modelo? É aqui, ó, perto de 1, 0,9 mais ou menos. Então eu vou fletar ele ali perto do 0,9 para a gente ver o que vai acontecer, ó. Bom, fletei ali perto do 0,9, meu Nash está bem razoável aqui, 0,3, só que se eu estiver trabalhando, aí vamos mudar. A gente estava falando do caso do Rogério, que estava trabalhando com pico. Se eu estiver falando de uma modelagem hidrológica para uma lagoa de abastecimento público, o que eu quero saber? Eu quero saber a minha descendência. Eu quero saber que hora que meu modelo vai dar vazão mais baixa. Porque essa hora que ele dá vazão baixa, que para mim é crítico, certo? Não o pico. Para mim não interessa pico, eu posso errar todos os picos. Não interessa para mim coisa nenhuma de pico, porque eu estou trabalhando com abastecimento, o que importa para mim é manter os meus vales aqui, né, que a gente chama de pico e vale aqui nos modelos, os meus vales mais próximos da realidade. Por quê? Porque eu trabalhando com o meu vale próximo da realidade, como eu estou querendo um modelo para abastecimento público, eu tenho que saber que hora que meu vale vai ser acentuado, ou seja, que hora que eu não vou ter água no meu sistema. Então eu posso até piorar meu Nash, mas vamos mudar aqui, vamos ver, para a gente, isso aqui, pessoal, que a gente faz, de mudando os parâmetros, é avaliação de sensibilidade mesmo, tá? Nossa, eu mexi aqui, o que ele fez? Ele aumentou meus picos, ele piorou o meu modelo, então acho que eu mexi errado, então em vez de aumentar, eu vou abaixar aqui. Vamos ver se ele melhora. Bom, ele atenua mais meus picos. O que eu vou... Vocês percebem que eu vou mexendo nos parâmetros aqui, eu vou vendo o meu gráfico, ele é muito importante, esses gráficos que eu tenho, para me mostrar como é que é o comportamento do meu modelo. Então, ó, aqui eu já melhorei um pouquinho da minha realidade. Ó, consigo ir trabalhando para novamente mostrar para vocês o que é o mais importante para mim em termos de modelagem. Só o mais importante de modelagem é que meu modelo tente representar aquilo que eu quero. O Nash é importante? É importante. Só que mais importante do que o Nash é que meu modelo seja representativo para aquela minha realidade. Eu não estou dizendo que a gente vai usar esse modelo aí para fazer operação de reservatório de ETA, tá? Porque está muito ruim. Mas eu só estou querendo mostrar para vocês que a gente vai ajustando o modelo para a gente conseguir que aquele modelo represente a realidade do que a gente quer, né? Então eu estou trabalhando, como eu falei, o Rogério lá, para ele é importante que o modelo dele acerte os picos. Os picos dele tem que estar certo, porque para ele o que importa é uma chuva forte que vai dar um pico de vazão que pode transbordar. Então, para ele, é importante que o modelo dele sempre acerte os picos. Então, ele vai trabalhar sempre em mexer no parâmetro para que os picos fiquem parecidos. Sejam picos menores ou picos maiores,
que o modelo dele acerte o pico. Outra pessoa pode estar trabalhando com descendência, outra pessoa pode estar trabalhando com vazão média, né? E, vazão média, e eu tenho que ter um Nash bom, porque daí eu vou estar calculando as minhas vazões mais próximos do real. Né? Então, assim, o que vale para mim em termos de modelagem? Né? Vai valer aquilo que é mais importante, tá? Dentro do meu resultado que eu estou buscando. E o que eu quis mostrar para vocês aí, de início, né, essa planilhinha inicial aí, com essas 3 abas, é que, bom, a gente saiu do nada, né, pessoal? Uma planilha com chuva, vazão e evaporação, que é o que eu pedi para vocês buscarem. Chuva, vazão, evaporação, pessoal, depois a gente busca esse dado, vocês vão ter que buscar esse dado de evaporação, mas evaporação pode ser uma evaporação média mensal, pode ser uma evaporação média anual, porque ela não interfere muito no meu modelo, tá? Eu não posso ter uma evaporação muito fora da realidade. Mas vocês podem buscar aí dados, tanto no IMET, quanto no próprio dado da ANA, no Hidroeb, vocês vão achar dados de evapotranspiração potencial. E aí eu posso colocar o dado de evaporação potencial, se eu conseguir arrumar a média mensal de evaporação, se eu conseguir arrumar a média anual. Eu consegui arrumar a média mensal, Tias, mas assim, é um dado de média que o município tem, não tem problema. Eu uso ele, mas eu estou usando 4 anos, eu vou ter 4 janeiros, eu ponho o mesmo valor nos 4 janeiros, de média mensal, tá? Porque, apesar da minha evaporação ser importante, ela não é tão importante quanto a chuva e a vazão. Então, o que eu tinha ali embaixo, pessoal? Uma série de chuva, uma série de vazão, né? E uma série de evaporação. A gente criou uma fórmula imbecil, simples, né, idiota ali, um parâmetro que multiplica uma variável, um parâmetro que multiplica uma variável, mais um parâmetro. E atribuímos valor a esse parâmetro. E conseguimos chegar em um valor ali. Foi bom? Não foi bom, mas também para 40 minutos, tá excelente o que a gente fez, né? Ninguém vai resolver o problema de hidrologia do mundo em 40 minutos, a gente também não quer. Mas o importante é mostrar para vocês que modelagem matemática não é o bicho de 7 cabeças que todo mundo imagina. Eu estou tentando representar matematicamente um parâmetro ou uma situação real da natureza. Né? E eu estou tentando imitar essa natureza através da matemática, né? Como é que eu vou chegando perto dessa imitação da natureza? E é isso, basicamente, que a gente estava tentando fazer ali. E na nossa disciplina, nós vamos ir evoluindo. Cada semana nós vamos colocando mais abas aí no nosso modelo e vamos sofisticando um pouco mais esse modelo, tornando esse modelo nosso um pouquinho mais sofisticado, tá? Por isso que eu falei para vocês, se vocês já tiverem uma série aí de vazão de vocês podem usar ela na sua planilha. Eu vou mandar para todo mundo por e-mail essa planilha de hoje, já com as abas da próxima aula, tá bom? E aí, na aula que vem, é legal que vocês estejam no computador de vocês aí, com essa planilha aberta, porque aí a gente vai fazendo os testes. Eu falo, pessoal, vão mexendo nos parâmetros, brincando nos parâmetros, como eu estava brincando hoje ali. Vamos pôr um parâmetro maior, menor. Vamos ver como é que se comporta meu modelo, a hora que eu mexo no parâmetro A. O que ele faz? Ele acentua meus picos, como é que ele modifica o meu gráfico ali no meu modelo, né? Eu sempre vou mexendo e olhando o gráfico ali, porque o gráfico para mim é muito lúdico, muito fácil de eu ver, né? Muito didático, eu mexer no parâmetro e olhar o que o gráfico muda, né? E a gente vai ir trabalhando assim, brincando com isso, até chegarmos em modelos mais sofisticados, como o SMAP, por exemplo, como o MEL, que é um modelo estocástico, e a gente vê que, na verdade, esses modelos, eles têm uma complexidadezinha, mas nada absurdo que vocês possam ou criar ou pegar um modelo pronto e falar, eu vou mexer nesse parâmetro aqui, porque esse parâmetro
está atrapalhando o meu modelo. Eu vou tirar um parâmetro, vou colocar um parâmetro novo, mexer na equação ali de forma a representar a realidade da modelagem que vocês querem alcançar. Beleza, pessoal? Todo mundo conseguiu acompanhar? Se tiver alguma dúvida aí, vamos aproveitar agora. Thiago, o jeito que você decide os parâmetros e os índices, lá, o ABC, por exemplo, você pode arbitrariamente colocar mais um para tentar aperfeiçoar. Você vai começar com alguma coisa que você achar e depois você vai colocando ou tirando, de acordo com o que for dando essas brincadeiras que você fez aí? Exatamente, Rogério. É claro que assim, você pode usar funções de transferências hidrológicas reais. Então você vai lá no arcabouço hidrológico, lá no TUT, e vai falar assim, cara, mas a forma de cálculo de vazão, eu vou fazer aqui uma vazão pelo método racional. E aí, como um parâmetro de entrada. Então, eu vou fazer o método racional, que aí ele vai criar uma função de transferência dentro do meu modelo. Então, você pode ir sofisticando isso, tá? Não tem que ser uma conta só, pode ser assim, 5 equações que o resultado dela alimenta a sua equação, sabe? Aquelas coisas. E usando funções de transferências reais, como por exemplo, a fórmula que você tem de escoamento subterrâneo, né? Uhum. Você pode usar ela. O que eu estou querendo mostrar, Rogério, assim, de forma bem simples, nessa primeira aula aí, nas primeiras aulas principalmente, vai ser que se a gente sair do nada, sem pensar em hidrologia ainda, quer dizer, pensando em parâmetros bem simples hidrológicos, a gente vai conseguir constituir modelos com 50%, 60% de acerto. Para simplicidade bem razoável, né? Para uma simplicidade bem razoável. Mas é o que eu falei no início da aula, Rogério. Às vezes você pega um modelo ultra sofisticado, como eu falei do Stanford Watershed 4, modelo, tem 30 parâmetros, só que você não tem os parâmetros. Aí você vai ver, a hora que você aplica esse modelo, o resultado dele é pior do que o modelo que a gente cria em meia hora aqui na aula. Entendi. Então, assim, o que eu tenho de dado? Porque imagina você chega numa bacia hidrográfica e fala assim, bom, vou modelar essa bacia. Aí você não tem nada de dado, né? Você tem uma merreca de dado. E você fala, cara, adianta eu pegar um modelo super sofisticado? Não adianta, porque eu não tenho dado. Então, o que eu vou ter que fazer com o que eu tenho aqui, né? Eu vou ter que fazer sair alguma coisa com o que eu tenho. E aí muitas vezes é mais fácil você criar um modelo super simples, mas que o acerto dele seja um acerto mais real à sua situação, do que pegar um negócio ultra sofisticado que não vai sair nada, que vai dar um número muito pior do que o que você conseguiria com um modelo simples. Tá? A ideia aqui não é mostrar para vocês que os modelos simples são os melhores, não é isso. De novo, falando para vocês, é que nós estamos no Brasil e muitos lugares do Brasil nós temos poucos dados. Então, assim, qual que é a nossa realidade de modelagem no Brasil? É usar modelos simples que dão bons resultados. Eu não estou falando de modelo simples que dá resultado ruim, estou falando de modelo simples que dá resultado bom. O resultado aí na casa do que o Nash chama de muito bom a excelente. São modelos que dão resultado acima de 70% de compatibilidade. Então, são modelos excelentes. E a gente, por outro lado, vai ver modelos que vão dar na casa de 94% de Nash e são ruins. E são ruins, mesmo com 94% de Nash. Tá? Essa é as cenas dos próximos capítulos aí, tá? Na nossa disciplina. Nós vamos trabalhar com outros modelos, mas a ideia um pouco, pessoal, é desmistificar essa questão de que muita gente, isso é uma coisa que eu percebo, o cara só de ver uma modelagem matemática, ele já fala, nossa senhora, é um negócio de física, eu não lembro mais de fazer integral, mas não precisa lembrar, não. Bom, isso aqui é só para mostrar que construir um modelo pode ser mais simples do que a gente imagina, tá? Uma modelagenzinha que a gente vai fazendo, vai criando um parâmetro aí, outro,
E aí, claro, a gente pode ter coisas muito sofisticadas, mas tem coisas que são mais triviais. Acho que o Kevin abriu para fazer pergunta, não? Não tinha abrido, não. Não? Então tá bom. Bom, pessoal, então acho que por hoje é isso, essa introdução aí. Eu vou mandar para vocês a planilha, tá? Planilha da segunda aula aí, que já é uma planilha com mais abas, que aí na semana que vem a gente fala dessa... Nós vamos basicamente trabalhar todos os modelos em 3 aulas só, tá? Porque daí na quarta aula, a partir da terceira, vocês já podem começar a desenvolver o trabalho, e a quarta aula a gente usa para tirar dúvida dos trabalhos, para ver como é que está o andamento. Então, assim, vai ser um pouquinho mais rápido, mas dá tempo da gente trabalhar aí. E eu vou mandar para vocês a planilha, para que vocês possam abrir aí, dar uma olhada, de repente, se vocês acharem os dados de vocês da bacia hidrográfica, vocês podem colocar na planilha e ver como é que o dado de vocês está respondendo nas nossas planilhas aí, nas nossas planilhas mais simples, né? Para vocês fazerem essa brincadeira aí de avaliação da modelagem hidrológica. Beleza? Combinado? Beleza. Então, tentem trazer, pessoal, se vocês conseguirem achar essa semana já, vai ser legal que vocês tenham na aula que vem já essas séries de vocês. A série hidrológica aí de vazão e a série de chuva e vazão, principalmente, de alguma bacia hidrográfica de interesse de vocês. Combinado? Beleza. Pessoal, então é isso. Nos vemos na terça-feira que vem, às 14 horas, tá? E aguardem que eu envio por e-mail para vocês as coisas. Okay. Beleza, professor, obrigado. Tchau, gente. Até mais. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Vai torcer para quem hoje à noite, Tia? Oi? Para quem você vai torcer hoje à noite? Você que é corintiano? Cara, eu vou torcer pro São Paulo, né? É mesmo, Zé? Tricolor 2-0. Aqui, ó, já tá no jeito aqui, ó. Mas sabe por que eu vou torcer pro São Paulo? Sabe o que aconteceu pro São Paulo, Rogério? Porque o São Paulo não tem chance de ser campeão. O Palmeiras tem, entendeu? O São Paulo passa e cai na próxima fase. Palmeiras não. Palmeiras tem chance, filho. Você é São Paulino, Rogério? Sou São Paulino, nós vamos tirar o Palmeiras, que já é freguês, e depois tem o Flamengo também é freguês. O meu medo é o Atlético Mineiro, que nós não ganhamos deles, né? Mas tem o Crespo argentino, sabe? Argentino passa a perna no português lá, fica cegado. Você arrumou um orientador bom, então. Você viu, né? Fininho, São Paulino, Lazareno. É São Paulino, Alexandre, também? O Fininho é São Paulino, Lazareno. São Paulino. Então estamos juntos, é isso aí, foi por isso. Tá? Olha, eu tô de camiseta do Corinthians aqui, em homenagem a Renato Augusto. Tá louco? Tá, João, gente. Um abraço. Valeu, gente. Até mais, gente. Tudo de bom. Boa semana. Abração.